A fé é a certeza das coisas que se esperam em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus. E é a firme convicção. Não há lugar para dúvida. Não dá para ficar com esses teologuitos da angústia, louvando a dúvida como uma construção psicológica desconstrutivamente saudável, para assolar-nos o coração de vez em quando e relativizar-nos de tal modo que a gente, sem saber nem se Deus é, continue a dizer que Deus é apenas como quem aposta que Deus seja. Pare com isso. A fé é a firme convicção de fatos que se não veem. Ora, fatos que se não veem, do ponto de vista científico, não são fatos. Do ponto de vista científico, até na dimensão quântica das partículas subatômicas, eu posso até construir uma equação matemática que prove a possibilidade estatística e prove a possibilidade numérica e a probabilidade de que aquelas coisas existam, mas a ciência só será considerada ciência quando a equação, seja de Einstein ou de quem quer que seja, puder ser comprovada por um experimento. Aí o átomo passa a existir, o próton passa a existir, o elétron passa a existir, o fóton passa a existir, porque ele foi visto microscopicamente, em alguma dimensão foi detectado, começa a ser objeto de experiencialidade, ele se factualiza, não tem fé aí. Agora a fé não é quântica, ela é transquântica, trans tudo. Ela é a certeza de fatos que se não veem. Não são nem partículas subatômicas. Partículas subatômicas já é um luxo para o intelecto. É coisa que não existe. É como se diz que Deus chamou o universo das coisas que não existiam, não eram de matérias minúsculas. O verbo hebraico bara, para designar criou, tirou do nada, ex nihilo, tirou do coisa nenhuma. A fé é esse olhar que entra no nada e enxerga tudo por causa da promessa do Deus que não pode mentir. Isto é fé. No que se fundamenta a sua fé? E essa fé, ela se ancora na palavra. Não é na Bíblia. Tem muita gente que tem alguma fé na Bíblia. Mas quem tem fé na Bíblia dança com uma rapidez enorme. Quando começa a abrir a Bíblia e querer encontrar uma resposta, não encontra. Aí começa a dizer, mas a Bíblia não é a tua palavra, Senhor. Por que um dia eu abri e eu criei que eu iria ter um bom sucesso no meu empreendimento e deu tudo errado? Isso é gente que trata a Bíblia como um mapa astral. Não tem essa fé na Bíblia. Essa fé na Bíblia eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Não quero ler a Bíblia assim. Não preciso de óculos para ler a Bíblia desse jeito. Eu tenho fé na revelação da Escritura, porque ela me fala das promessas de Deus confirmadas por Jesus, e eu estribo a minha fé na palavra de Deus que Jesus encarnou, que Jesus confirmou, que Jesus viveu, que Jesus gestuou, que Jesus manifestou, que Jesus reafirmou e que em Jesus foi mantida. Essa é a minha fé na palavra. É na palavra encarnada em Jesus. Portanto, a minha fé é no Jesus Verbo e no Verbo Jesus. No Jesus Palavra e na palavra de Jesus. E o que ele disse, e Deus disse acerca dele, que o que acerca dele Deus dissera, ele não estava mentindo, e que eu cresce na palavra de Jesus, e acerca dessa palavra de Jesus eu boto toda a minha confiança. Essa é a minha rocha, esse é o meu estribo, este é o meu alto refúgio.
Por essa palavra eu vejo o invisível. Por esta palavra eu enxergo o imperceptível. Por esta palavra eu boto o pé no impossível. Por esta palavra eu caminho sem medo. Por esta palavra eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Esta é a palavra da vida, esta é a palavra da eternidade, esta é a palavra contra o vento, contra a tempestade, esta é a palavra que me dá gozo para eu me alegrar nas próprias tribulações, esta é a palavra que me ensina a perseverar, a adquirir experiência e esperança e a me encher do Espírito Santo, esta é a palavra que diz que eu sou de Deus mesmo quando tudo diz o contrário, esta é a palavra que me garante que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei e continuarei a me alegrar no Senhor, porque eu me alegro no Deus da minha salvação, que não pode mentir. E é esta a minha fé. E qualquer outra coisa não está a minha fé. Ela converge absolutamente para o verbo Jesus, para o Jesus verbo, para o Jesus da palavra e para a palavra de Jesus. Aí eu estou, aí eu fico, daqui eu não quero sair. Aí, se eu tenho muito, eu agradeço a Deus, se eu tenho pouco, eu agradeço a Deus, se eu não tenho nada, eu sei que esse nada nas mãos de Deus não é coisa nenhuma, porque tudo na mão de Deus não faz Deus ficar com recursos a mais para me socorrer, e nada nas mãos de Deus significa todas as coisas, porque para Deus nada e tudo é a mesma coisa, luz e trevas é a mesma coisa. Eu não posso ficar sem a consciência da fidelidade de Deus. Fé e fidelidade são duas palavras idênticas que têm a mesma raiz, e fidelidade é a continuidade da palavra fé. De modo que fé sem consciência da fidelidade de Deus não realiza nada em meu favor. Fé sem fidelidade, fé sem perseverança, fé sem experiência, fé sem esperança, fé sem certeza de que aquele que falou não voltará atrás, de que ele não será infiel em relação a si mesmo, ainda que eu seja infiel a ele, ele chega a esse ponto de me garantir, ainda que você seja infiel, eu todavia permanecerei fiel, porque tem a ver comigo, diz Deus. Eu não posso negar-me a mim mesmo, eu falei, não me arrependerei. E é aí que se estriba a minha fé. Não é no meu amor por Deus, é no amor dele por mim. Não é em qualquer ação minha na direção dele, é em toda a ação dele, praticada, realizada, factualizada, demonstrada, irreversivelmente afirmada em meu favor e imutavelmente garantida em meu benefício. É a fé que se alegra na alegria de que a morte foi vencida na ressurreição e que até a morte está relativizada e que nada mais tragará a ressurreição. Quem tem esta fé no Deus que ressuscita os mortos não volta mais atrás. Nem diante das piores notícias. Essa fé tira o medo de morrer, esta fé tira o medo de viver. Esta fé levanta a gente de depressões profundas. Esta fé renova a nossa velhice como a da águia. Esta fé renova a sua juventude, que já não depende mais apenas das forças psíquicas e falaciosas e frágeis da sua energia psicológica. Ao contrário, se diz: jovens, sede fortes, porque aquele que está em vós venceu o mundo, e vocês, crendo nele tendes vencido o maligno. Essa é a fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus, disse o apóstolo João no capítulo 5 da sua primeira epístola. Esta é a fé que vence tudo. É disso que eu estou falando, de algo que nos faz mais do que vencedores, como diz Paulo em Romanos 8.
vence a fome, a espada, o perigo, a nudez, a adversidade, a tribulação, enfrenta até anjos, se for necessário, principados, potestades, tronos, soberanias, ETs, criaturas, fantasmagorias, qualquer coisa, altura, profundidade, comprimentos, extensões, abismos, vence tudo. Esta é a fé de Jesus. Agora, a gente muitas vezes prefere andar a vida inteira na fé de Pedro, que é um humor. É um humor, foi por isso que Jesus disse a ele, já depois, um tempo mais adiante, olha Pedro, quando tu te converteres, fortalece aos teus irmãos. Porque por enquanto, meu querido Pedro, você é um cara da pesada, cheio de bom humor. Mas vai chegar uma hora que um galo vai cantar e vai botar você para correr, Pedro. Essa sua fé não vai segurar você na hora nem do galo, do cacaricó na madrugada, ó. Você vai correr mais rápido do que afundou nesse mar da Galileia. Não confunda a fé com humor, nem com bom ânimo. Eu estou falando é de fé, Pedro. E não duvides mais. Se eu falar, creia. Creia. Pratique a loucura de crer na minha palavra contra tudo e contra todos. Me dê razão na escuridão, no abismo, das profundezas dos mares, no impensável e no impossível. Me dê razão. Se for palavra minha, creia. Se for capricho seu, desista. Mas se for minha palavra, ela mantém o universo, os multiversos, o cosmo, os multicosmos. Ela mantém tudo vivo, é a minha palavra, é a palavra da vida. Se for na minha palavra que você estiver crendo, não duvide de nada. Não tem por que duvidar. Essa é a palavra eterna. A minha pergunta a você é esta: qual é a natureza da sua fé? É fé na palavra ou fé do momento? Por que você duvida do cuidado de Deus sobre a sua vida? Essas são as questões. E eu espero que hoje acabe a tirania das sensações na sua vida. Como hoje eu respondi de manhã para tanta gente aqui, que eu não senti mais que Deus estava comigo. Eu perdi a conexão. Há 20 anos atrás e nunca mais consegui restabelecer a conexão, a emoção da fé, o arrepio da fé, a espinhela da fé. Eu nunca mais recuperei o swing da fé, o balanço da fé. Ai, meu Deus, o choque da fé. Ai. Não. É fé de homem. É fé de mulher. É fé de gente que diz, eu sou de Deus. É fé de Jó, que encurralado contra tudo, contra todos, pelo diabo, pela mulher, pelos amigos, pela perda dos filhos, pelo câncer na pele, por tudo, sem entender nada, teve tanta fé que se colocou em pé. E disse, eu não estou entendendo nada, mas eu convoco Deus para ser o meu advogado de defesa contra Deus. Deus se entenda com Deus a meu favor, porque eu sou de Deus. Isto quer ser fé na gente. O resto é sensação de crente. É almoleta. Não é afliceta, é almoleta. É espiritualeta. É espiritualidade de borboleta. É almoleta, espiritualeta, psicoleta, emocioneta, sensaceta,
mas não é fé. Então, em nome de Jesus, decida hoje se você vai ser o